Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Quantos mil alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando, CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Agora sim, agora sim, agora sim. Estávamos, com o microfone fechado aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Edição de número 773. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela presença de todos. O Teoria de Tudo em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz, com apoio de RPP.
TV Caxias, Canal 14 da NET, CPR, Rodas e Pneus, Unicesumar, nota 5 no MEC, a melhor EAD do Brasil. E outros amigos queridos, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Livraria Mercado de Ideias, Mecânica São Eloy, juntos conosco, fazendo aí a programação Top Down Informática, marca que faz muito por você também. Começando o programa nesta semana do dia 19 de janeiro de 2026, 16 horas 30 minutos, ao vivo aqui pela página do Facebook de Sabe Caxias e por toda a plataforma na Rádio Sabe Caxias, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, você encontra em Omni Channel os nossos conteúdos, a nossa programação dedicada a você. São mais de 1.500 horas de gravações no Sabe Caxias, que está desde 2010, e o Teoria de Tudo, que está aí junto com você. Para que se dê também, não é, referência ao programa de hoje na pós-audiência, sendo que o tempo é parcialmente ensolarado, 20 graus, quando são 16 horas e 31 minutos. Nós citamos alguns destaques do Brasil e do mundo para a sua pós-audiência também ficar referenciada com este dia. Defesa de Bolsonaro pede autorização para a visita do governador Tarcísio de Freitas ao ex-presidente na Papudinha. Valentino Garavani, ícone da moda italiana, morre aos 93 anos. Presidente do PL diz que a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto é viável e irreversível. Ministro da Fazenda diz que decisão sobre 2026 vai ser tomada em diálogo com Lula. Trump diz que a Dinamarca falhou em afastar a ameaça russa da Groenlândia. Agora chegou a hora. Mercado financeiro reduz para 4,02% a estimativa de inflação no Brasil em 2026. Fundo garantidor de crédito começa a ressarcir investidores do Banco Master. Homem é condenado a mais de 90 anos de prisão por crimes sexuais contra as filhas no interior do Rio Grande do Sul. Governo gaúcho contrata empresa para a construção da sede da UERGS em Cruz Alta. E ainda em sabecaxias.com.br, no nosso rádio portal, prefeito Adilode Domênico veta reajuste salarial e do Vale Alimentação aprovado pela Câmara Municipal. Vale a pena ampliar esta notícia, que foi bastante polêmica em meio aí, não é, ao mundo político e público de Caxias do Sul. A informação é que o prefeito Adilode Domênico vetou na tarde da quinta-feira, dia 15, o reajuste de mais de 100% no auxílio alimentação e a correção de 2,5% para os servidores e cargos de confiança do Legislativo, projetos aprovados pelos vereadores no último dia 6 de janeiro. O veto total de ambos os projetos foram por inconstitucionalidade e por contrariedade ao interesse público. Segundo a exposição de motivos, o projeto de concessão de aumento do auxílio alimentação dos servidores do Legislativo padece de vício de iniciativa, uma vez que a remuneração de servidores é de competência do Executivo. A notícia completa está em sabecaxias.com.br. Você acessa o link também nos comentários deste programa, para que você possa saber o que está acontecendo. Estamos apresentando Teoria de Tudo. Vamos, rápido intervalo para a RPP e voltamos com o esporte aqui por dentro da bola e a rodada do Gauchão. Um instante só. Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra,
disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Por dentro da bola. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola, por toda a plataforma, em Sabe Caxias News, na nossa rádio Sabe Caxias, no Instagram, no YouTube, no Facebook, dentro do Teoria de Tudo, para falarmos, é claro, do Gauchão 2026. Estamos falando no domingo, 18 de janeiro, mas vale aí para esta semana quente, né, do Gauchão, e temos muitas notícias importantes. O Grêmio volta a golear, o Juventude vence a primeira no Gauchão Superbet 2026, o Caxias também venceu, o Internacional venceu apertado, o Caxias encantou, né, pelo menos no placar. Vamos saber tudo isso e mais um pouco com a expertise dele, Joselito Santos, e sua análise precisa. Lembrando a nossa trilha aí, né? Quando a gente fazia com o Jorge Alves Júnior, né? Que em outra dimensão também tem trilha, né? Alô, alô! Não dá aqui mediunicamente a trilha, ele vai lembrar de nós lá, quando é comemoração, né? Não tem uma boleto para pagar, né? Já se reabilitou com certeza no plano espiritual, né? Agora está trabalhando lá, ele está vendo o que ele vai fazer lá. Agora está fazendo, né, o podcast do Senhor, né? Boa. E aí, Joselito, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Bom, vamos começar de Juventude então, né? Já está sinalizado, você viu, né? A camisa do Juventude aí no cenário do Joselito Santos, que venceu a primeira. E aí, Joselito? O Juventude venceu e foi com tons de dramaticidade, digamos assim, né? Com 2 jogadores a menos, um campo muito complicado, aquele campo do Inter de Santa Maria lá, o tradicional Presidente Vargas, né? E eu até falei na jornada esportiva nessa tarde no Estádio Centenário que como é bom, Miguel, ter essas equipes. Eu saúdo ter equipes como o Inter de Santa Maria, porque traz um brilho diferente. A torcida de Santa Maria, ela realmente gosta de futebol. O estádio cabe, eu não tenho a informação correta ainda, mas em torno de 7, 8 mil pessoas, e tinha mais de 5 mil, ou seja, o estádio estava praticamente lotado na tarde deste sábado para o enfrentamento diante do Juventude. Mas o Juventude, tecnicamente, mesmo com 2 jogadores a menos, né, ele é melhor, né? O Juventude é muito melhor, tem muito mais qualidade técnica. O Internacional de Santa Maria, é bom lembrar que ele está retornando depois de muitos anos à Série A do Campeonato Gaúcho, e o Juventude conseguiu uma vitória que dá um alívio, né, Miguel, porque nós fizemos o jogo diante do Ipiranga e o resultado não foi o esperado, porque o Juventude foi muito melhor que a equipe do Ipiranga, muito melhor, mesmo que teve pouquíssimo tempo de pré-temporada, o Juventude foi melhor tecnicamente, em dados momentos até fisicamente melhor que a equipe do Ipiranga, mas não conseguiu. Aí acabou empatando. No jogo diante da equipe do Novo Hamburgo, o Juventude saiu na frente, com gol novamente de um jogador que realmente para mim é um dos destaques do Juventude, que é o Gabriel Talhari, mas aí um jogador que, inclusive ele perdeu a titularidade para o Lucas Mineiro, o Léo Índio, acabou cometendo um pênalti lá no Vale e o Juventude empatou novamente. Então foram 2 pontos perdidos, digamos assim, lá no Vale, e também aqui no estádio Alfredo Jaconi nem tanto, mas lá no Vale podemos dizer que sim, porque o Juventude estava vencendo até determinado tempo. E aí vem o jogo diante do Inter de Santa Maria no último sábado, um calor escaldante em Santa Maria, estava calor aqui em Caxias,
tu calcula lá em Santa Maria, né, Miguel? Não sei se tu já foste a Santa Maria, é um calor absurdo, né? É um dos lugares mais quentes do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma. Eu fui, acho que, uma ou duas vezes, e eu me lembro que Santa Maria, Santa Cruz ali, é uma cidade escaldante, mas Santa Maria para mim é pior que Campo Bom. Inclusive Campo Bom é uma cidade muito quente também. Sim. Mas Santa Maria, historicamente, ela é muito quente. E aí o Juventude... Inclusive, o pessoal de Santa Maria é muito prestativo, né? Tive que contar com o auxílio de alguns nativos de Santa Maria para empurrar meu carro no centro da cidade. Há muitos anos atrás, fomos buscar meu enteado lá, eu e minha esposa, e aventuras, não é? Muito interessante. Centro histórico de Santa Maria, bonito também, bem legal. Muito bonito. Verdade. É uma cidade muito legal, né? Então eu acho que é uma cidade que o pessoal gosta de ir, né? Inclusive tem o nosso amigo aqui, que já está há muito tempo em Caxias do Sul, mas ele é de Santa Maria, e ele fez a transmissão. Vaz, né? Exatamente, Marcos Vaz. Retornou à sua casa, retornou lá o presidente Vargas, ele que é torcedor declarado do Internacional de Santa Maria. O Edgar Vaz, que é irmão dele também, está aposentado, foi um colega de rádio também, né? Exatamente, o Edgar Vaz também, irmão do nosso amigo Marcos Vaz. Estiveram, então, na transmissão pela Rádio Caxias no último sábado, junto com o Jair Júnior, com o Matheus Maciel, lá no estádio Presidente Vargas, o estádio chamado A Baixada, né? A Baixada, lá é conhecido como A Baixada, mas é o estádio Presidente Vargas. Não, é Baixada só. Baixada Rubra seria o CT aqui do Caxias. Esse é o nome, Baixada Rubra é o CT aqui do Caxias. Lá é o estádio da Baixada, que eles chamam, né? Não que eu saiba que é Baixada Rubra, pelo menos. Não mas... acho que a idade pegou aqui. Sem problema, não tem problema. Aqui, do domingo à noite, funciona bem. não, imagina. E teve uma polêmica, né, Miguel, na última quarta-feira, São Luís e Internacional de Santa Maria, ou Internacional de Santa Maria e São Luís, acabaram empatando em 0-0 lá no Presidente Vargas, e o São Luís acabou, vamos dizer assim, sendo indelicado de uma certa forma. É claro, o campo do Inter de Santa Maria, ele não tem umas condições melhores, digamos assim, mas a equipe do Inter, a equipe do São Luís, ali, o presidente, enfim, seu staff, disse que era um campo impraticável, que não tinha como praticar o futebol. E assistindo o jogo na tarde deste sábado, o campo, sim, ele tem as suas precariedades, mas aí eu vou discordar veementemente da direção e do staff do São Luís. Não é um campo impraticável, é um campo que tem suas dificuldades, mas ok, tu consegue jogar futebol lá no Presidente Vargas. Claro que um time com a técnica que o Juventude tem suas dificuldades, Miguel. E acho que foi isso um dos principais motivos e uma das questões que pegou a equipe do Juventude, porque é bom lembrar que o Juventude, o Maurício Barbieri vai fazendo isso, repetindo a equipe. Acho que isso é importante para tu criar entrosamento, para saber a movimentação do zagueiro, como que o lateral gosta de receber, se o Talhari recebe mais do lado esquerdo, um lado direito, se o Mandaca ele vem arrastando a marcação como ele sempre passa. Agora tem o lateral direito também, porque o Igor Formiga, é bom lembrar, para quem não sabe, né, a audiência ela vai se renovando também aqui, não só no rádio, mas no nosso Interrádio, como tu gosta de falar, a audiência ela vai se renovando. O Igor Formiga, ele não é mais jogador do Juventude, ele foi vendido ao Mirassol de São Paulo. O Mirassol acabou pagando à vista, não foi aberto os valores, mas isso é um valor importante para o Juventude. O Igor Formiga era o titular, e aí veio o lateral direito, agora o Rai Ramos, que era, vamos dizer assim, companheiros de Mirassol na época, né? E agora, no interior paulista, perdão, não era do Mirassol, era do interior paulista, acho que era do Novo Horizontino. E aí vieram para Caxias do Sul primeiro o Igor Formiga, agora o Rai Ramos, e agora o Igor Formiga foi para a equipe do Mirassol. Então, a maior dificuldade que eu vi, Miguel, neste sábado, do Juventude, foi esse entrosamento, essa forma de ver como que o jogador se movimenta, como que o atacante gosta de receber a bola, que é natural tu tá em meio a uma pré-temporada. É bom lembrar, né, e eu gosto de lembrar isso, a gente não tá passando pano aqui, mas é a realidade. O Juventude começou no dia 26 de dezembro, aí tem as festas de final do ano. Aí o primeiro jogo oficial, porque o Juventude não fez nenhum jogo treino. O Juventude foi para o primeiro jogo oficial contra a equipe do Ipiranga.
e aí já tem o segundo jogo contra o Novo Hamburgo, e agora já teve o terceiro jogo, um jogo difícil, né? Porque é lá, como eu disse, com mais de 5, 6 mil pessoas contra você, não é a favor, né? Não é no Jacone, é lá no estádio. E queira ou não queira, é a terceira força do futebol gaúcho. Caiu, é a Série B, ok. Então, quer dizer, a expectativa em torno do Juventude é quase a mesma com relação à dupla Grenal, José. Isso aí. Não, é isso aí mesmo. É porque o Juventude segue sendo a terceira força, mesmo que esteja na Série B, é a terceira força ainda. Então, claro, a expectativa ela é alta para o Juventude. A cobrança será alta para o Juventude. Os jogadores e o próprio Maurício Barbieri vão ter que entender isso. Que a cobrança ela será proporcional à importância que o Juventude tem no Campeonato Gaúcho e sendo a terceira força do futebol gaúcho, né, Miguel? Porque qual é o objetivo no Campeonato Brasileiro do Juventude? É voltar para a Série A. O Caxias precisa ir para a Série B. Os outros times, cada um na sua série. Então, há uma diferença, não é? Mesmo que tenha sido um campeonato ruim, que levou ao rebaixamento, é um time que veio da Série A. E, portanto, é uma força ainda viva, né? A não ser que, claro, que faça um fiasqueiro aí na Série B. Eu não acredito, né? Eu acho que vamos torcer que não, né? Não, sem dúvida nenhuma. E eu acredito, aqui, a gente está fazendo uma futurologia, mas eu penso que o Juventude contratou um bom treinador, principalmente em nível de Série B. O Maurício Barbieri é um treinador muito, muito inteligente, então eu espero que ele faça um bom campeonato gaúcho para que não tenha aquela história de interromper daqui a pouco um bom trabalho por resultado. Porque, querendo ou não, o Juventude vai ser cobrado agora, Miguel, por resultado, não é nem pelo desempenho. Por exemplo, tem agora só um Clássico Caju pela frente. Depois a gente vai mencionar, inclusive, a gente vai até brincar, vamos entrar na Semana Caju, é o Clássico 290, então é um clássico histórico, um clássico emblemático. Se ele chega a perder em casa, já começa a complicar, querendo ou não, porque ele ganhou fora, mas agora perde um clássico em casa. É resultado, não adianta. É isso que, nesse primeiro momento, o Juventude vai ser cobrado e o próprio Maurício Barbieri vai ser cobrado. É verdade. Portanto, né, vamos, à medida que o mês de janeiro, isso é um pouco diferente dos outros anos, né, como falamos já na semana passada, é Copa do Mundo, é um campeonato curto, ainda 18 de janeiro, mas cada equipe vai mostrando a sua cara, vai mostrando as suas deficiências, não é? Vai fazendo as suas experiências, queira ou não queira, para as melhores forças. E aqui a gente está falando de Juventude, né? Eu estava ouvindo agora também em outra emissora as análises sobre a dupla Grenal, a mesma coisa. Queira ou não queira, o Campeonato Gaúcho para esses clubes é também usado como uma pré-temporada, como tu disseste, né? Como para experiências, para testes, enfim, né? Ganhar, claro que é bom, necessário, né? Mas as forças do interior, às vezes, que o Caxias também, ok, não sei se dá para dizer que é a quarta ou quinta força, não sei, acho que talvez seja a quarta, vamos hierarquizar assim, né, para não arrumar confusão, mas quais são as ambições dos outros clubes, né, e bem no gauchão, né, e depois ir vendo como é que o calendário se forma durante o ano, José. O Caxias tem a Série C pela frente, outros também, mas enfim. É uma questão que eu falei, inclusive, também na jornada esportiva, que eu fico triste, porque eu sempre gostei de gauchão e gosto, mas, tecnicamente, o gauchão, a cada ano, ele vai perdendo muito, assim, os times do interior, eles estão cada vez mais frágeis. Haja vista que a gente tá vendo muitas goleadas, o Caxias mesmo já goleou 2 vezes, o Internacional goleou já, o Grêmio já goleou 2 vezes, então, os times do interior, eles estão cada vez mais frágeis, né, tirando a dupla Caju. Me parece que o São José, inclusive, fez uma frente para o Grêmio essa semana, né? Venceu lá na Arena. E o Ipiranga hoje, que fez um crimezinho, como a gente diz, diante do Internacional. Mas tirando isso, Miguel, infelizmente o futebol do interior, ele está sobrevivendo, ele não está vivendo, ele não está conseguindo, ele está sobrevivendo. E a gente está vendo isso na prática. Os times do interior estão cada vez mais pobres tecnicamente. Por causa da grana, né? O nível, aquilo eu discordo, mas concordo, né? Eu acho ruim falar que o investimento, não é que eu discorde, eu acho ruim analisar os campeonatos e desempenho só pela folha de pagamento, mas é inevitável, né? A gente vê, né, todo dia isso, né? Mais investimento, mais resultado.
O próprio Caxias, que teve aí todo um desempenho positivo ano passado, pode-se dizer que sim, foi com expectativas boas, ok, bateu na trave grande parte delas, mas desmantelou o time, tá bem, mas por sorte, né? Talvez competência, claro, do departamento de futebol, ok, mas era uma incógnita até começar o campeonato. Sem dúvida alguma, principalmente, depois nós vamos falar mais do Caxias, óbvio, né? Mas principalmente Sim. por conta dos 2 jogos treinos que o Caxias acabou perdendo, né? Exato. E isso trouxe uma insegurança para o torcedor do Caxias. Uhum. Mas o Juventude agora vai se preparar para um Caju 290 sem 2 jogadores, né, Miguel? Porque foram 2 jogadores expulsos, e os 2 na linha defensiva, 2 canhotos. O aí, Marcos Paulo. Análise dessas expulsões. Pode falar o nome aí que não falamos ainda. Tá, o Marcos Paulo, né, o zagueiro da equipe do Juventude pelo lado esquerdo, e o Patrick Lanza, que é o lateral esquerdo titular, aquele lateral que veio do São Paulo, da base do São Paulo, excelente jogador, eu vi ele contra o Ipiranga, achei, inclusive nós escolhemos ele como craque do jogo. São dois falques importantes para o Juventude, para esse Caju, Miguel. Sim, e essas expulsões foram justas, né, aqui na tua opinião, rapidamente, antes da gente ir para o Caxias? Foram. Os lances foram muito fortes, sim, foram merecidas. Foram fortes as faltas, tanto a do Marcos Paulo, mas principalmente a do Patrick Lanza. Foram faltas muito fortes e, infelizmente, foram mas se diz, expulsões justas. Muito bem, depois, ou especificamente o Caju, depois que falarmos do Caxias, a gente entra na questão de projetarmos o Caju, né? Nós vamos falar do Juventude, vamos falar da dupla Grenal em trem de aterrissagem, como a gente diz, alguns detalhes, que tem muita gente, né? Tem outros torcedores de outros clubes, mas o torcedor da dupla Grenal é o gaúcho como um todo. É o primeiro, o segundo time de todos, né? A gente sabe, a gente fala disso. Tem muita gente que prefere falar só da dupla Grenal. Eu andei aqui pela cidade anteontem, né? E vi também num dos shoppings grandes da cidade, tem uma loja que só vende Inter e Grêmio, não tem nada do Caxias. E tenho certeza que se tivesse mercado, eles venderiam. Só tem camisas da dupla Grenal, uma cidade de 500 mil habitantes com Caxias e Juventude. Então, né, a gente sabe disso, por isso que a gente comenta aqui também. Um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Por Dentro da Bola. Voltamos rapidão, com apoio de CPR Rodas e Pneus também aqui, né? O quadro Por Dentro da Bola. E o Ser Caxias tá bonito, né? Tá bonito de se ver, isso é bom. Né? O Joselito acabou de dizer que os jogos treino, né, foram uma incógnita, mas o placar não sei se representa, né, aquilo que se espera, porque como temos falado e já foram análises do ano passado, tudo bem, Guarani 1, Caxias 4, né, ou vice-versa, o jogo foi aqui no Centenário, no Francisco Stedley, porém, esse Caxias será suficiente para a Série C também, é claro que a gente já está lançando a catapulta lá na frente, né, e acho que o Caju vai ser o medidor disso, né, Joselito? O Caxias, ele iniciou um campeonato gaúcho com muitas desconfianças, né, Miguel? Principalmente por conta daquilo que eu disse, os 2 jogos treinos que o Caxias acabou perdendo no Estádio Centenário mesmo, com portões fechados, diante do Novo Hamburgo, diante do Monson, ou primeiro do Monson e depois do Novo Hamburgo, 2 equipes que não estão bem no campeonato, inclusive. Mas no campeonato, eu sempre digo, jogo treino, ele é válido para tu observar, mas jogo treino, com todo respeito, ele não vale muita coisa.
E o Caxias demonstrou isso no campeonato. Primeira partida diante da equipe de São Luís lá em Ijuí, o Caxias competiu. Era um jogo para competir e o Caxias competiu. Aí pegou o Avenida na última quarta-feira, uma equipe que provavelmente vai brigar pelo quadrangular da morte, como a gente chama, quadrangular do rebaixamento. E o Caxias foi muito superior à equipe da Avenida, venceu por 3-0, toda a tranquilidade do mundo, jogou muito bem a equipe do Caxias. E aí chega a partida diante do Guarani de Bagé, onde eu esperava mais dificuldades para a equipe do Caxias. Eu realmente esperava um placar um pouquinho mais apertado, o Caxias tendo um pouquinho mais de dificuldades, mas esse Caxias, pelo menos a primeira amostragem, esse Caxias aí não está dando muita chance para os seus adversários. Até aqui, obviamente, né? E como tu mesmo disse, o Caju vai ser um balizador bem interessante para ver em que nível que está esse Caxias. Mas pegando duas equipes inferiores, na minha opinião, tanto a Avenida quanto o próprio Guarani de Bagé, o Caxias passou o carro. O Caxias fez 7 gols em 2 jogos. O Caxias é um dos melhores ataques, só perde para o Grêmio, que o Grêmio hoje tem 9 gols feitos e 1 sofrido, tem um saldo de 8. Mas o Caxias é o líder do Campeonato Gaúcho, inclusive, a melhor equipe do Campeonato Gaúcho até aqui, nessas 3 primeiras rodadas, que a gente pode achar que é pouco, 3 primeiras rodadas, mas como é um torneio, né, eu vivo falando que não é mais um campeonato, é um torneio, é metade já dessa primeira fase. Então, o Caxias começa muito bem, está invicto no campeonato, acabou empatando a primeira e vencendo as 2. Aquela chamada campanha de cartilha, Miguel. E na tarde deste domingo, o Caxias fez, no primeiro tempo, eu vou falar agora do primeiro tempo, depois a gente fala um pouquinho, depois do segundo tempo. Mas no primeiro tempo ali, vamos colocar entre 8 e 10 minutos, o Caxias já podia estar vencendo, no mínimo, por 2-3-0. Porque o Caxias foi para cima da equipe do Guarani de Bagé. O Caxias tem uma marcação alta muito interessante. Os jogadores do Caxias não dão espaço para os seus adversários. O Guarani de Bagé, tanto seus zagueiros, laterais, o goleiro, eles estavam muito perdidos, não conseguiam sair com a bola, e o Caxias pressionando, o Douglas Esquilo pelo lado esquerdo fazendo uma movimentação, o Roberto passando muito bem. Esse rapaz que você está vendo fazendo o bigodinho, que é a camiseta número 10, a referência técnica do Caxias, o artilheiro do Caxias na temporada até aqui com 2 gols, Thomas Bastos, né, um jogador de extrema qualidade, tem o Carlson que está ali atrás dele, que é um jogador pelo lado direito. O Caxias tem nomes bem legais, o Wellington Reis é um jogador que me parece que se afirmou ali na primeira função do meio campo. A zaga do Caxias é uma zaga muito forte, é uma zaga muito consolidada. Um lado esquerdo, Maurício Ribeiro, do lado direito, o Andrés Robles. São zagueiros com características um pouquinho diferentes. O Andrés Robles não é tão técnico, mas ele é um pouquinho mais rápido. E o Maurício Ribeiro é aquele jogador mais de força. Ele é um pouquinho mais lento, mas é um jogador de força, principalmente na bola aérea, um jogador importante. Eu acho que esse time do Caxias, ele está aos pouquinhos, eu até falei hoje durante a jornada, esse Caxias está muito encaixado, esse Caxias. Porque o do primeiro jogo foi uma escalação um pouquinho diferente. Não era o Roberto, era o Vitinho. Não era o Andrés Robles, foi o Joilson, que acabou saindo. Entrou o Whindersson no segundo tempo, não fez uma partida tão ruim, mas entrou o Andrés Robles aqui diante da equipe da Avenida e me parece que deu certo. Não era o Wellington Reis na primeira função, era o Breno Santos, que está entrando e está entrando bem, sim. O Dudu Vieira e o Lucas Cândido, me parece que aí vai ter uma briga bem interessante. O Lucas Cândido, em algum momento, na minha opinião, vai ser titular dessa equipe do Caxias, porque ele tem um toque refinado, é um jogador que ele levanta a cabeça, é um jogador que a gente vê que é diferente. Ele é campeão brasileiro da Série C pela Ponte Preta, mas ele já jogou em grandes times do futebol brasileiro, entre eles o Atlético Mineiro. Então, o Caxias contratou um jogador de grife, que é o Lucas Cândido. Quem é do mundo da bola sabe quem é o Lucas Cândido, é um jogador de muita qualidade. E o Caxias tem um ataque muito interessante, Miguel. Por quê? Porque não é aquele ataque onde tem só 2 pontas e um centroavante fincado ali no meio, como é geralmente o que acontece. Não. O Caxias tem 2 atacantes móveis, o Douglas Esquilo e o Jean. Eles vão trocando. Ora o Douglas Esquilo vai por dentro, ora o Jean sai, ora o Jean fica no meio, ora o Douglas Esquilo sai. Então, isso confunde a marcação. E pelo lado direito tem uma dobradinha, Roney, Carlson, o Thomas Bastos chega por ali, o Dudu Vieira também chega. O Caxias chega com muita gente no ataque. Então, o Caxias realmente, nesses 2 primeiros jogos, Miguel, está me agradando bastante. Eu acho que a equipe do Caxias, ela está evoluindo, ela evoluiu muito do jogo com a Avenida para esse jogo diante da equipe do Guarani de Bagé, principalmente. E acho
que a gestão de conhecimento que o torcedor traz como trauma deve estar na mente da direção do clube, porque, ok, é bom estar na liderança, mas é bom ganhar o campeonato, né? Ano passado a gente viveu essa ilusão, né? Como caxienses, como analistas de esportes, né? Como repórteres, e a liderança acabou sendo insuficiente, né? Para levar o Caxias para um novo patamar, né? Claro que com Thomas Bastos há uma gestão de conhecimento dentro do campo, espera-se realmente, né, como nós dissemos, que o Caxias mantenha um equilíbrio, não seja aquele cavalo paraguaio, né, José? Como eu disse, é início de temporada, não dá pra gente ficar falando aqui, conjecturando, na Série C vai atropelar todo mundo. Não, vamos com calma. Eu acho que essa equipe, ela tá se encontrando, tá se encaixando. O próprio Fernando Marchiori me parece ser um cara muito consciente, muito tranquilo. Ele falou para os jogadores, parabéns, mas nós não ganhamos absolutamente nada. Vamos seguir focado. Perfeito, é isso que tem que ser. Tem que seguir focado até o final do campeonato. O gauchão, muita gente não leva a sério, não acha que o gauchão é importante, mas o gauchão vai começar a ganhar importância e ganha sua importância, porque antigamente a Copa do Brasil ela era muitas vezes por convite, por ranking. Isso não existe mais. Ou tu vai bem no Campeonato Gaúcho, no teu campeonato estadual, enfim, gaúcho, paulista, catarinense, carioca, mineiro, não importa, nordestino, qual for. Se tu não for bem dentro do teu campeonato estadual, tu não vai disputar uma Copa do Brasil. Então a gente pode não ter grandes times em Copa do Brasil. Isso pode não acontecer se não fizer um bom estadual. Então, o Caxias, desde que retornou, a gente fala em 2016, onde o Caxias acabou, 2015, perdão, caiu, e 2016 acabou retornando para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Desde lá, o Caxias só faz campeonatos consistentes, campeonatos bons, já foi 2 vezes à final, já beliscou o título algumas vezes. Então, o Caxias, em termos de Campeonato Gaúcho, Miguel, para mim sempre o Caxias vai ser um time que vai ser favorito, no mínimo a semifinal. Mas o Caxias, do jeito que ele está jogando, se ele se encorpar, fizer um bom Caju, que depois nós vamos entrar especificamente no caso do Caju, o Caxias, na minha opinião, ele entra forte, inclusive para brigar por algo mais dentro desse campeonato. Muito bem, estamos apresentando aqui o quadro Por Dentro da Bola, Joselito Santos, né, trazendo aí as informações importantes, necessárias para que a gente faça as análises. Eu vou fazer aqui a vinheta para você, para que a gente vai falar da dupla Grenal, para você tirar aí, né, a caracterização do Caxias, e também, né, para relembrar, porque a torcida sabe, né, mas sempre é bom relembrar a fórmula do campeonato. E depois, né, da vinheta, o Joselito Santos vai falar sobre essa questão. Um instante só, estamos apresentando Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola. Domingo, dia 18 de janeiro de 2026, 22h02, é a hora oficial do Brasil. Estamos apresentando Por Dentro da Bola, Joselito Santos. Agora, para antes, né, de entrarmos especificamente na projeção, já que não teremos o programa ao longo da semana e o Caju na quinta-feira, falamos um pouco disso, né, com algumas variáveis que podem acontecer na semana, mas a fórmula do campeonato para que, sentando, o Caxias é líder do campeonato, mas enfim, fala aí. Bom, eu falei por conta da pontuação geral, mas o Caxias é líder do grupo B. O Caxias é o líder do grupo B com 7 pontos, o Grêmio é o segundo com 6, o Ipiranga é o terceiro com 5, o Novo Hamburgo é o quarto com 2. Esses 4 estariam passando para as quartas de final. Como é que vai funcionar as quartas de final? As quartas de final irão funcionar por jogo único. E como seria esse jogo único? O primeiro e o segundo vão ter a vantagem de jogar esse jogo único. Então, hoje o Caxias estaria enfrentando o Novo Hamburgo no Estádio Centenário e o Grêmio estaria enfrentando o Ipiranga na Arena. O perdedor desse confronto de quartas de final vai para a chamada Taça Farroupilha, Miguel. O que é a Taça Farroupilha, para o pessoal entender? A Taça Farroupilha serão alguns jogos de mata-mata para ver quem que vai conquistar a 5ª vaga na Copa do Brasil, porque a partir de agora serão 5 vagas para o Campeonato Gaúcho para a Copa do Brasil. Os 4 semifinalistas, mais o campeão da Taça Farroupilha,
que são os times que seriam eliminados das quartas de final. No outro grupo, para entender, para que não fique só no grupo do Caxias, hoje seria o Internacional é o primeiro com 6, o Juventude é o segundo com 5, o São José é o terceiro com 5 e o Guarani de Bagé é o quarto com 2. Os confrontos seriam o Internacional e o Guarani no Beira-Rio, Juventude e São José no Alfredo Jaconi. Então, quem vencer, passa a semifinal, quem perder, vai para a Taça Farroupilha. E aí tu vai me dizer, tá, mas e o São Luís, o Avenida, o Inter de Santa Maria, o Monson, o que vai acontecer com eles? Eles vão para o chamado quadrangular da morte, quadrangular do rebaixamento. Serão mais 6 jogos para essas equipes e os 2 piores caem para a divisão de acesso. Ok, para esses o campeonato é mais longo, né? Mesmo que seja na mais longo da tabela, né? Pelo mais menos longo, mantém um pouco mais de movimentação para os clubes, né? E mesmo que seja areia movediça do grupo da morte, existe ainda a ambição de se manter na Série A do Gauchão, enfim. O que é o interessante que eu acho desse quadrangular, Miguel? Por exemplo, a Avenida hoje, por pontuação, ele já estaria rebaixado, porque ele tem 1 ponto apenas. Mas se no quadrangular ele vencer, por exemplo, 13, ele acaba não sendo rebaixado. Então, na primeira fase, muitas vezes, não quer dizer muita coisa. É bom lembrar o ano passado, o Gauchão de 2025, que quem caiu foi a dupla Brapel. E a dupla Brapel não era a favorita a cair, mas foi a incompetente que caiu. É assim que funciona o quadrangular. Sim, a repescagem, né? A chamada repescagem, né? Como tem na Copa do Mundo, né? Ok, então é o Caju número 290, ritmo de freeway, 290. Então, né? Freeway é 290. É isso aí, o Caju 290, ele vai ser histórico, né? Sem dúvida alguma. Mais um no estádio Alfredo Jaconi, o ano passado foi no estádio Centenário, com vitória do Juventude por 2-0. E esse ano, diferente do ano passado, na realidade, o ano passado, um lado estava melhor que o outro, né? O Juventude era melhor que o Caxias, vinha no melhor momento, estava mais encaixado e acabou dando, vamos dizer assim, a lógica no ano passado. A lógica era que o Juventude vencesse a equipe do Caxias. O Caxias estava muito desencontrado, não vinha bem, e o Juventude vinha muito bem. Esse ano já está um pouquinho mais equilibrado, na minha opinião. O Caxias está muito bem. O Caxias vem de 2 goleadas, está consolidado, me parece, o sistema tático, a zaga parece que está muito bem, o ataque está móvel, está interessante, o meio-campo está também muito interessante, mas o Juventude também não está muito mal. O Juventude também não perdeu. O Juventude só vinha com algumas dificuldades de não ter vencido em casa e ter empatado um jogo que estava vencendo. Mas venceu essa última partida e isso traz moral, sim, traz confiança para o grupo de jogadores, em que pese que o Juventude não terá 2 jogadores importantes. Mas, na minha opinião, vai ser um Caju muito bom. Eu vou estar honrado demais de estar narrando essa partida, porque eu acredito que vai ser um Caju daqueles que vai dar gosto de ver. Eu não estou esperando aquele Caju fechado, posso estar enganado. Estou esperando um Caju assim interessante, um Caju onde as 2 equipes vão propor, vão tentar. O Caxias não me parece ser um time que vai lá para o estádio Alfredo Jaconi e vai se fechar, e muito menos o Juventude que vai jogar em casa. Então eu estou esperando um Caju bem interessante nessa próxima quinta-feira, Miguel. Muito bem, que é sempre um ponto fora da curva. Quem está mais na comunidade, falando em termos de atleta, sabe a rivalidade. Os jogadores hoje em dia são muito nômades, portanto, nem sempre eles absorvem total, né, a atmosfera do que significa a rivalidade da dupla Caju, porque sempre é um ponto fora da curva, né? Um pode estar bem, outro pode estar ruim, chega ali, bate, é igual a qualquer clássico, né, do futebol brasileiro e mundial, dentro de campo e com a rivalidade das torcidas e com o ambiente que se forma. Agora, é aquela história, não sei o quanto dos atletas sabem disso, né? E aí isso representa também dentro de campo o embate entre os atletas. Para muitos é apenas um clássico, é um jogo e esfria um pouco a rivalidade, e aí que vence o melhor, né, Jocelitos? Sem dúvida alguma, eu acredito, como eu disse, eu acredito num jogo franco, um jogo legal, um jogo, como eu disse, posso estar totalmente enganado aqui, no próximo domingo eu posso ter dito, posso dizer que o Caju foi um Caju 0-0, um Caju, pode acontecer, mas eu não estou esperando isso, eu estou esperando... o que não quer dizer que tenha sido um jogo ruim, né? O 0-0 nem sempre significa não, nem sempre. Né? Isso. Às vezes um 0-0 que tem bola na trave, tem gol anulado, enfim, né?
mas eu tô esperando um Caju com alguns gols. Eu acho que eu vou ter que preparar bem meu gogozinho aqui, porque eu acho que eu vou narrar alguns gols. Como eu narrei hoje, inclusive. Que bom, né? Enfim, muito bem. Joselito Santos, né, narrando gols pelo Brasil, em ritmo de aterrissagem, então, a situação do Internacional primeiro, depois o Grêmio. Bom, o Internacional estava na frente da equipe do Ipiranga, né? O Inter que veio de uma goleada diante do Monson, dentro do estádio Passo da Areia, com a estreia do Pesolano, que é o técnico da equipe do Internacional, mas hoje o Internacional voltou a ter um técnico interino. O Internacional parece que tem que ter um pouquinho mais de... O que eu vou fazer nesse campeonato? Sabe aquele filme lá, bota casaco, tira casaco? Parece o Inter. Tira o treinador, volta treinador, bota treinador, volta treinador. Então acho que parece que precisa focar um pouquinho mais o que o Internacional quer dentro desse campeonato. Acabou tomando a virada de um time que é chato, eu sempre digo que o Ipiranga é um time chato, e demonstrou que um time alternativo, que o Internacional não estava com seu time completamente titular, um time totalmente reserva, alternativo, o Ipiranga conseguiu fazer frente e virou no segundo tempo, com gols no finalzinho, inclusive o gol de pênalti, né, e foi pênalti, né, o jogador, o Danielzinho, camiseta número 23, que é um meio atacante bem incisivo pelo lado esquerdo, ele pedalou para cima do Cleiton Sampaio, e o Cleiton Sampaio ele empurrou o Danielzinho, e para mim foi pênalti claro, em cima do jogador da equipe do Ipiranga, e o centroavante da equipe de Erechim acabou fazendo 2-1, e com isso o Internacional não mudou muito sua vida, né, porque o Internacional segue líder, fica agora 1 ponto do Juventude e está com 6 pontos a equipe do Internacional. O Grêmio. Eu preciso corrigir o ato falho, porque na abertura do programa eu falei vitória do Internacional, mas foi um ato falho aqui, peço desculpa. Ah, tá. Não, o Internacional perdeu. O Internacional perdeu de virada, ele estava vencendo, mas ele acabou perdendo ali nos últimos minutos, vamos dizer. Os gols foram ali no finalzinho, né? O Internacional estava vencendo, de repente tu não viu o resto do jogo e tu achaste que o Inter tinha vencido. Mas... Tu fala igual, né? Não adianta. Sim, sem problema. Minha culpa. Minha máxima culpa. Sem problema. Já o Grêmio veio de uma derrota no meio de semana, teve uma punição na arena, não tinha público diante da equipe do São José. São José que adora fazer algum crime de vez em quando, e fez, inclusive na noite, da quarta-feira, né, às 9h30 da noite, na arena, acabou vencendo por 1-0 com um ex-jogador do Bueno. O Ronald Barcelos era a base do Grêmio, jogou aqui no Caxias, inclusive, e agora está lá no São José. E nessa última rodada, o Grêmio venceu, no sábado agora, né? Acabou vencendo às 7h da noite na Arena, por 5-0 a equipe do São Luís, não tomou conhecimento, era o time titular, tá? A gente está vendo aí na tela o cara que fez 3 gols, né? E tem um programa ali na Globo, né? Quem faz 3 gols pede música, então ele provavelmente vai pedir música, porque ele fez 3 gols. O Carlos Vinícius é um bom centroavante. E o Grêmio, eu não me canso de dizer aqui que é o time, para mim, mais forte dentro do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho, é bom lembrar, não estou falando de brasileiro, não estou falando de Sul-Americana, aí é outro papo, mas dentro do Campeonato Gaúcho me parece ser o time mais forte, assim, mais pronto, vamos dizer, para ser o campeão gaúcho. Tem jogadores de muita qualidade, mas por que não o Juventude Caxias? Quem sabe, Miguel? Porque o Juventude Caxias adora encher o saco da dupla Grenal. Quem sabe se novamente o Caxias ou o Juventude fazem uma fezinha aí contra a Grêmio Internacional? Por que não? Onde sobe o nível de um, acaba sendo necessário que outros também, né, se puxem. Então nós vamos ainda ver os confrontos diretos, como tem o Caju, né? O Grenal. Exatamente. Aí nós veremos que porque queira ou não queira, é exercício que, claro, que as outras forças do Brasil também estão se preparando. A gente não sabe o nível que será, né, os confrontos fora do gauchão, mas tem que aproveitar a oportunidade e dar o máximo. Eu acho que é por aí, né? Já pensei, no ano passado eu errei, aliás, na minha análise, quando o Caxias tirou o pé. Eu lembro disso, né? O Caxias tirou o pé e tu manifestou tua preocupação e tu estava certo. O Caxias tirou o pé no final, depois da classificação, e acabou dando no que deu. Eu acho que não tem que poupar esforços, tem que buscar o máximo, né, de desenvolvimento na chance que tem, na oportunidade pública que tem, porque você não sabe o quanto o adversário está se fortalecendo e o quanto ele está indo além, né, não está medindo esforços
para conquistar os seus objetivos, né? Então é assim, né? O nível é cada vez mais exigente. O Caxias tem que saber disso, a dupla Grenal sabe disso, o Internacional me pareceu o mais bagunçado dos quatro nesse momento, Joselito. Eu também, é o que me parece, né? O Internacional, como eu disse, me parece que ele tem que ter um foco dentro do campeonato. Que time que eu quero? Ora é um time titular, ora é um time misto, ora é um time totalmente reserva, ora o Pesolano tá no Casamato, ora o Pesolano não tá. Poxa, nem time amador faz isso. Então acho que o Internacional tem que ter um pouquinho até mais de respeito ao Campeonato Gaúcho e ter um pouquinho mais de diretriz. Antes de nós terminarmos, Miguel, eu quero passar a próxima rodada, porque na próxima rodada tem o Caju, mas o Grenal não é nessa próxima rodada. O Internacional ele vai enfrentar o Inter de Santa Maria, então é um embate de colorados no Beira-Rio, né? O São Luís pega o Novo Hamburgo em Ijuí, o Guarani de Bagé recebe o Grêmio lá em Bagé, o Avenida recebe o Ipiranga nos Eucaliptos em Santa Cruz e o São José joga com o Monson. É muito engraçado, né? Porque o São José e o Monson jogam no mesmo estádio, então o São José joga em casa e o Monson joga em casa. É uma loucura, né, Miguel? Eu não sei nem como explicar isso, sinceramente. Que é um time que é de Capão na Canoa e joga em Porto Alegre. Deixa quieto, eu não quero mais falar sobre isso. São casados, o nome disso, um joga na sala, o outro joga na cozinha, né? Um casamento, já moram na mesma casa, né? Ok, então, considerando-se, né, que mesmo quem mora na mesma casa, nem todo mundo é companheiro, existem muitos adversários morando na mesma casa, isso pode crer, né? Não pense que não, Joselito, né? Então é o caso aí, né, que tu citaste. Te agradecendo a tua presença também aqui, né, na nossa programação, deixando aí 10 segundos para tuas considerações finais. Agradecer mais uma vez, né, a gente está junto aqui falando com todos vocês, tanto na internet, na rádio Sabe Caxias, também aos telespectadores do Canal 14, um abração e a gente se vê no próximo domingo falando um pouquinho do Caju, bem pouquinho, que a gente não vai falar muita coisa, e já projetando praticamente a última rodada, e aí ela vai ser quente, na minha opinião, a última rodada. Legal, um abraço a todos, obrigado, Joselito Santos, e a nossa audiência é o Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola. Valeu, José. Feito. Obrigado, boa segunda, bom descanso aí, vamos falando. Valeu, um abraço, até. Valeu, um abração, até mais. Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar.
limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Quantos mil alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. Um livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Maravilha abandonada, furos na mobília estragada, nada vai mudar meu coração de ti. Podem ter buracos nessa estrada, pedras ou espinhos não são nada, nada vai mudar a direção assim. Quando teu beijo acelerou o destino, linhas na minha mão, eu vi o som voltar de novo a cantar feliz. Quando os teus olhos encontraram minha ébria solidão, senti vibrar um mundo novo em torno de nós. Eu digo, venha, vamos cantar de novo, venha.
uma esperança viva. Veja, ainda bem que não chegou ao fim. Eu digo, entenda, tudo é maravilhoso. Queira recomeçar o sonho, seja determinadamente mais feliz. Quando teu beijo acelerou o destino, linhas da minha mão, eu vi o som voltar de novo a cantar feliz. Quando os teus olhos encontraram minha ébria solidão, senti vibrar um mundo novo em torno de nós. Digamos, queira criar tudo de novo, venha, vamos nos dar as mãos, entenda, faça seu mundo, guarde o seu lugar. Tudo é maravilhoso. Acreditando dá, faz a tua história. Mais amor, mais sol, mais luz, mais alegria, mais música. Vamos viver em paz. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio